Eu defendo que a classe trabalhadora se organize e supere o modo de organização atual, que é o capitalismo. Tá, mas qual estado ou país socialista que deu certo? A questão é, experiências socialistas são experiências de transição. Mas qual é essa transição que deu certo? Como é que a pessoa, em pleno 2023, mete essa, cara? É por isso que é difícil dialogar com o MBL, porque o MBL vive de meme. Eles não querem um diálogo verdadeiro. Eles não querem, por exemplo, entender esse negócio aí do socialismo dar certo ou errado com doutores do socialismo, com pessoas que sabem falar sobre o socialismo. Eles querem meme. Vai pra rua ali, pega o primeiro bebum que aparecer e começa a debater e quer, sabe, e acha que aquilo ali é a expressão mais magnânima da esquerda, e aí eles desqualificam a esquerda, porque eles acham que a esquerda é aquilo ali que eles encontram na rua ali, no MASP, na Paulista, e pega de surpresa um tiozinho da padaria. Então assim, esse artifício do, me fala em um país que o socialismo deu certo. Por que eu acho ele tolo? Primeiro, porque ele é etnocentrista. Você pode observar que o dar certo ou dar errado é sempre na perspectiva daquela pessoa que está supondo. Nunca sobre a pessoa que está ali vivendo determinado modelo político. Em outras palavras, é aquela pessoa que ela não consegue respeitar a autodeterminação dos povos. Fica medindo o outro com base na sua régua. Mas aí quando você entra na pilha deles e coloca a China na mesa, aí eles começam, não, que a China é capitalista, a China tem propriedade privada. Como se a propriedade privada da China não houvesse uma intensa intervenção do governo chinês. Participação nos lucros, decisões internas e tantos outros. A gente já está acostumado, eles vão sempre confundir socialismo com comunismo e vice-versa, né? É claro que existe propriedade privada na China, mas o modelo lá já é socialista por conta dessas questões aí que eu falei. E é por isso que eu fico com a definição do Elias Jabbour, que ele fala que a China é uma espécie de socialismo em fase embrionária, que aos poucos vai caminhando até chegar naquilo que o Marx chama de desmantelamento do Estado e a ascensão do comunismo de fato. Veja, lá existe o Partido Comunista que está no poder desde a Revolução do Mao Zedong. Só que as coisas estão caminhando de uma forma gradual. Outra coisa é o seguinte, você dizer que algo deu certo ou deu errado, tendo como parâmetro apenas essas questões econômicas, é um reducionismo, no mínimo, pueril. É basicamente dizer que os países que são estruturalmente pobres só são assim porque eles não tomaram como verdade aquela máxima do primo rico, de que nenhuma pobreza resiste a 14 horas de trabalho. Percebe? É sempre muito etnocentrista, cara. Eles não consideram que existe uma gama de organizações que vai muito além dos arranjos econômicos, né, do modelo, né? De modo que se você for analisar o que é dar certo, levando em conta preceitos como alteridade, seria basicamente aquela que consegue manter o seu povo em harmonia social, tendo lá os seus perrengues, suas oscilações econômicas, mas que a sociedade não está vivendo uma espécie de colapso em função do modelo político adotado. Isso é dar certo, cara. Isso é a única forma de você chegar e analisar sem colocar as suas impressões, de uma forma basicamente científica mesmo, antropológica. Agora vamos imaginar para essa gente aí que acha que os Estados Unidos deu certo. Me diz aí, como que a gente fala que um país que joga os seus idosos doentes à deriva na calçada, como se fosse um depositário de lixo social, porque não teve grana para custear ali as despesas hospitalares, como que uma aberração dessa pode ser considerado algo que deu certo, uma sociedade que deu certo? Veja, a gente está falando de um país que tem dinheiro até para limpar a bunda, e você vê os seus idosos sendo lançados à própria sorte. Idosos doentes. Não é uma pessoa ali que tem condições de se autodefender, não. São idosos doentes. Gente, olha o grau da aberração que é esse tipo de comportamento vindo da sociedade, vindo de algo assim socialmente aceito entre eles. Acho que não, tá tudo bem. Não teve grana, pô. Aqui é o país que é o seguinte, se você tem grana, você tem o seu lugar ao sol. Se você não tem, você pode ser tratado como lixo mesmo, como, sabe, o que há de pior. Cuba, por exemplo, a gente sabe que tem lá um certo problema de escassez até de alimentos, mas todo mundo tá comendo lá, cara. Tá tendo uma unidade ali, uma solidariedade em cada um ali dividir as coisas. A coisa acontece. Lá você nunca vai ver um idoso sendo lançado à própria sorte. Olha como é que isso que é enriquecedor da alma. É você ser solidário com o seu próximo.
Diferentemente, lá nos Estados Unidos, parece que essa solidariedade ela é mediada pelo dinheiro. E isso é dar certo? Sabe, vamos analisar então de uma forma, né, comportamental? Isso deu certo? Isso é uma infâmia. Então você vê Cuba, não tem grana sobrando, e lá eles lidam com a escassez de uma forma humanitária e solidária entre eles. No berço do capitalismo, você tem grana até para limpar o toba, mas você vê idosos sendo lançados à própria sorte na calçada. Isso dá certo aonde?